Nessa videoaula em especial, nós vamos trabalhar então as potências que o expoente, ou seja, aquele númerozinho que fica na parte de cima, dessa vez vai ser uma fração. E é basicamente só isso. Essa é a teoria. Toda vez que você tem uma potência em que o expoente é uma fração, você pode reescrevê-la na forma de radiciação, onde o nosso índice vai ser aqui o nosso denominador e essa potênciazinha, esse expoente, ele vai ser o antigo numerador. E aí eu quero te dar uma pequena dica, talvez possa parecer um pouco infantil, porém eu acredito que você não vai esquecer disso mais. Se você tiver um pouco de dificuldade de lembrar disso, de memorizar, a dica é, você tem a opção de memorizar aqui um sol. É isso mesmo. Desculpe o meu desenho, não é dos melhores, é um sol. Agora, pense assim comigo. O sol, se tiver um objeto bloqueando a luz solar, faz sombra. Você concorda comigo? Então, suponha que esses dois números, né, estão expostos ao sol, o M e o N. Olha que interessante. O M está diretamente exposto ao sol, porém o N está embaixo dessa cobertura. Então, suponha que esse N de navio ele está numa sombra. Quando você traz para cá o M e o N, essas coisas se invertem. Olha só que bacana. O M, que estava exposto diretamente ao Sol, ele vai para a parte de baixo dessa, vamos supor assim, uma cobertura. Portanto, esse M ele fica na sombra agora. E o N, que estava na cobertura, ele estava sendo coberto desse Sol, dessa vez ele fica totalmente exposto ao Sol, percebe? Bom, essa é só uma pequena brincadeira para a gente realmente poder memorizar essa regra, ok? Espero que tenha te ajudado. E aqui alguns exemplos de tudo isso. Por exemplo, essa potência, o 9 é a base, o 1 sobre 2 é o expoente. Então, ok, a gente vai representar como sendo uma raiz, tá bom? Esse 9 fica aqui dentro. E agora sobre esse 1 e esse 2, né? O numerador e o denominador daquela fração. Veja bem, o 1 está exposto ao Sol, vai para a sombra. E o 2 que está na sombra, supondo um pequeno Sol aqui, né? O 2 está na sombra. Então agora ele vai para o Sol. Perceba que o 9 elevado a 1 sobre 2, o 9 elevado a meio, na verdade, trata-se da raiz quadrada de 9, que é 3. E é só isso. Portanto, 9 elevado a meio vale 3. Vamos vir para esse segundo exemplo aqui agora, que é o 8 elevado a 1/3. Bom, pelo mesmo raciocínio, pela teoria, nós temos que isso aqui vai ser uma raiz do 8, esse 1 vai para dentro, esse 3 vira o índice da nossa raiz, portanto, trata-se de uma raiz cúbica do 8. É o 2. Essa é a resposta final, porque 2 vezes 2 dá 4 e 4 vezes 2 dá 8. E agora, como último exemplo, esse número 3, eu tentei caprichar um pouco mais, certo? Eu pus uma base negativa, um pouco maior, coloquei uma fração, né, com o número 5 ali. Bom, não tenha medo, não se sinta intimidado pela aparência das coisas. Olha como que essa história aqui vai ficar. Vai ficar raiz, esse menos 32 vem para cá, esse 1 vai para dentro, e esse 5 vai virar aqui o índice da nossa raiz, ok? A resposta é o menos 2. Porque se você pegar o menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2, completando aqui, né, esse índice, você vai chegar no menos 32, ok? Lembre-se mais algumas observações. Se aqui estivesse negativo e aqui tivesse um índice par, 4, 6 ou 8, bom, não seria possível nunca calcular essa raiz, ok? Se o índice fosse par. Por sorte, entre aspas, o nosso índice era ímpar. Portanto, o fato desse número ser negativo não foi um problema para nós.